Esse ensinamento nunca foi transmitido por escrito para o público. Era oral, progressivo, dividido em graus de iniciação que podiam levar décadas para serem completados. Um sacerdote de nível básico podia passar a vida inteira num templo sem jamais ser admitido nos círculos internos. A maioria nunca era. Os que chegavam eram observados e testados por anos antes de receber qualquer instrução real sobre o que o templo realmente guardava. O que esse conhecimento interior dizia sobre os deuses é o que torna esse sistema radicalmente diferente da religião pública. No Egito externo, os deuses eram entidades literais, seres com cabeça de animal, com poderes específicos, com personalidades e histórias detalhadas que o povo conhecia e reverenciava desde criança. No Egito interno, os deuses eram aspectos da consciência humana. Ra não era o sol físico que nascia e se punha no horizonte todos os dias. Era o princípio da consciência que ilumina e percebe a realidade. Osíris não era um rei que morreu e ressuscitou num evento histórico único. Era o processo eterno de morte e transformação que todo ser humano atravessa ao longo de múltiplas existências. Ísis não era uma deusa que chorava pelo marido morto. Era a inteligência criativa do universo, o princípio feminino que gera e sustenta toda forma de vida. Os mistérios de Ísis, como os gregos que visitaram o Egito mais tarde chamaram esse sistema, tinham graus progressivos de iniciação documentados por autores clássicos como Apuleio, que no século II depois de Cristo descreveu em seu livro O Asno de Ouro, uma iniciação nos mistérios egípcios que vivenciou pessoalmente. Apuleio descreve a experiência como uma morte simbólica seguida de renascimento, uma travessia consciente pelo que ele chama de limiar da morte, conduzida por sacerdotes que conheciam o mapa desse território porque eles próprios já haviam feito essa travessia antes. O relato de Apuleio é considerado um dos documentos mais completos sobre o que acontecia nos templos internos, e ele descreve um conhecimento que não tinha nada a ver com o que o povo egípcio praticava nas ruas. Essa distinção fundamental está documentada também nos textos dos sarcófagos, escritos entre 2100 e 1600 a.C., e no Livro dos Mortos, mas em linguagem deliberadamente codificada, projetada para ser acessível apenas a quem já tinha recebido a instrução oral que decifraria os símbolos corretamente. Para quem não tinha essa instrução, os textos pareciam descrições literais do que acontecia após a morte física. Para quem tinha, era um mapa detalhado de estados de consciência que o iniciado deveria aprender a atravessar ainda em vida, antes de morrer, não depois. O estudioso francês René Schwaller de Lubitsch passou 14 anos estudando fisicamente o templo de Luxor entre 1937 e 1952. O que ele documentou mudou completamente a compreensão acadêmica da arquitetura sagrada egípcia. O templo não era apenas um edifício religioso, era uma representação tridimensional precisa do corpo humano e da consciência humana. Cada câmara correspondia a um aspecto específico do desenvolvimento interior do iniciado. A progressão física através das câmaras era ela mesma uma forma de iniciação. O iniciado literalmente caminhava através de estados de consciência mapeados em pedra ao longo de gerações. Schwaller de Lubitsch documentou também que os cânones de proporção usados na construção de Luxor eram baseados em relações matemáticas que descrevem processos biológicos e astronômicos com precisão que só seria redescoberta pela ciência ocidental séculos depois. A razão áurea, a proporção de Fibonacci, as relações entre ciclos planetários e ciclos do corpo humano, tudo codificado na pedra de um templo construído há mais de 3.000 anos. O Papiro de Berlim 3024, datado de aproximadamente 1800 a.C. e conservado no Museu Egípcio de Berlim, contém instruções médicas que descrevem o funcionamento do sistema cardiovascular humano com uma precisão que a medicina ocidental só alcançaria no século 17 depois de Cristo. O texto descreve o coração como centro de um sistema de canais que distribui vida por todo o corpo e registra que o pulso nas extremidades é o mesmo pulso do coração, uma compreensão da circulação sanguínea que William Harvey só documentaria formalmente em 1628.
De onde veio esse conhecimento é a pergunta que a arqueologia convencional ainda não responde de forma satisfatória. O Egito Antigo aparece na história já completamente desenvolvido. Não existe registro arqueológico convincente de uma fase primitiva que evoluiu progressivamente até chegar na sofisticação dos primeiros registros históricos. O Egito simplesmente aparece, já com escrita, já com arquitetura monumental, já com um sistema cosmológico de uma complexidade que levaria séculos para ser completamente compreendido por qualquer civilização que o desenvolvesse do zero. O geólogo Robert Schoch, da Universidade de Boston, analisou em 1991 os padrões de erosão nas paredes do recinto da Esfinge de Gizé e publicou uma conclusão que a comunidade científica ainda debate até hoje. A erosão encontrada é causada por água da chuva precipitando verticalmente por longos períodos de tempo. O último período em que o norte da África teve esse padrão climático foi entre 10.000 e 5.000 anos antes de Cristo. A data oficial de construção da Esfinge aceita pela arqueologia convencional é de aproximadamente 2500 a.C. A análise geológica independente de Schoch, publicada em periódico científico revisado por pares, sugere que a estrutura é pelo menos o dobro dessa idade. Se a Esfinge é mais antiga do que o Egito histórico que conhecemos, o conhecimento que os faraós guardavam e transmitiam nos templos internos não foi criado por eles, era herdado, preservado, transmitido de uma fonte anterior que a história oficial ainda não identificou. O que existe como registro concreto é que esse conhecimento foi conscientemente protegido ao longo de milênios, conscientemente ocultado da população e conscientemente transmitido apenas a iniciados rigorosamente selecionados dentro de uma estrutura que durou mais de 3.000 anos de história documentada, e que em algum momento essa transmissão foi interrompida. O que foi perdido com essa interrupção ainda não é completamente conhecido.